Deus. Vamos orar, vamos continuar nesse espírito de oração, para que a gente tenha um excelente culto, uma excelente palavra do Senhor sobre a nossa vida, para a glória do Senhor Jesus, que é um culto de cura, um culto de libertação, e nós todos precisamos de um milagre do Senhor, precisamos da presença dEle na nossa vida. Glória a Deus. Grandioso Deus, grandioso Pai, nós aqui como os Teus filhos, como a Tua igreja, nós entramos na Tua presença, glorificando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, porque só o Senhor é Deus na nossa vida. Pai, a gente não dá um passo sem a Sua permissão, Senhor. E graças a Deus o Senhor tem mantido esse fôlego do Senhor, esse fôlego de vida, Pai, sobre nós. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos e nós pedimos, meu Pai, que o Senhor possa continuar com as Tuas mãos, Pai. As Tuas mãos sobre a nossa vida, as Tuas mãos sobre a Tua igreja, as Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, nos dando direção, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento, fazendo com que a gente persiga, meu Deus, os passos de Jesus, que a gente permaneça, meu Deus, em nome de Jesus, não só nesse ano, mas nos próximos, com os nossos pés na Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que a gente sempre busque o Teu altar, que a gente sempre esteja diante dEle, porque, meu Deus, o altar do Senhor é tudo que a gente precisa, Pai. É toda saída, é toda alternativa, é o caminho da nossa salvação. E, meu Deus, em nome de Jesus, a gente pede, nesse culto de cura, de libertação, Pai, que o Senhor possa derramar poderosamente a Tua presença, Pai, o Teu favor, o Teu milagre. Meu Pai, em nome de Jesus, nós precisamos, Pai, nós necessitamos da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, enche a nossa vida, transborda a nossa vida, que a gente possa, para a glória do Senhor Jesus, sermos batizados pelo Espírito Santo, que a gente possa crescer, Pai, em nome de Jesus, na Tua sabedoria, na Tua presença e cheio do Teu Espírito. Espírito Santo, em nome de Jesus, vem, encontre um lugar na nossa vida, encontre um espaço, meu Deus, em nome de Jesus, no nosso ser, Pai, que a gente possa ser aquela terra boa, meu Deus, para que a Tua palavra, para que Teu Espírito Santo cresça com liberdade, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Nós somos carentes pela Tua palavra, nós somos carentes pela Tua presença, e, meu Deus, só o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, receba a nossa oração, receba o nosso clamor, receba, meu Pai, em nome de Jesus, tudo que a gente entrega diante do Senhor. E, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo Senhor nos escolher, pelo Senhor nos dar essa oportunidade de poder chegar diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, receba aqui, meu Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, reconheça aqui cada filho Teu diante do Teu altar, Pai. E, meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós como igreja, com a autoridade que Jesus Cristo nos entregou, Pai, nós repreendemos todo o mal, meu Deus, tudo que venha, meu Deus, querer oprimir, tudo que venha querer aprisionar, que caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo, Pai. Que nada roube a nossa atenção, que nada aqui venha querer nos preocupar, Pai, porque nós estamos no melhor lugar, meu Deus, lugar de paz, lugar de tranquilidade, e, meu Deus, em nome de Jesus, que a gente tenha, Pai, a todo momento, a paz que excede todo o entendimento, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, permaneça conosco, esteja conosco nesse culto, para a glória do nome do Teu Filho Jesus. Amém, e graças a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor.
as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos começando aqui uma nova jornada e nós temos com certeza muitos desafios para a gente poder estar vencendo durante esse ano, e vamos estar buscando a Deus para que Deus possa estar fortalecendo aí os nossos passos e que o Espírito Santo possa ter um mover especial sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Pega a sua Bíblia, abra aí no livro do profeta Jeremias. Vamos começar a nos preparar aí para que a gente possa ter vitória, para que a gente possa vencer. Louvado seja Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 42. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Vamos ler até o 6, depois a gente lê os demais. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus, olha. Então chegaram os capitães dos exércitos
Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E disseram a Jeremias o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor, teu Deus, por nós e por esse resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: já vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu quero devagarzinho, irmãos, meditar com você nessa palavra aqui, porque eu tenho certeza que ela vai trazer um resultado muito bom na sua vida espiritual. Irmãos, esse era um tempo aqui muito interessante na história de Judá, na história do povo de Deus. Eles estavam aqui passando uma experiência espiritual, e eles estavam sofrendo por causa da desobediência, por causa de transgredirem os mandamentos do Senhor. Então, a gente vê na Bíblia, né, a vontade de Deus, irmãos, em abençoar, né? A vontade de Deus em estar fazendo com que as nossas vidas elas venham ser liberadas. Como Deus trabalha para isso, né? Mas aí a gente pergunta assim: puxa, aí por que a gente tem tanta dificuldade, né? Por que a gente sofre? É porque tem um inimigo. O inimigo, presta atenção no que eu vou te falar, o inimigo, ele não seria nada se nós andássemos na obediência da palavra do Senhor. O inimigo só nos cria dificuldade quando nós cometemos falhas, quando a gente desobedece a Deus. Mas se a gente andar no caminho do Senhor, se a gente andar na direção de Deus, o inimigo ele não tem força para nos atrapalhar, ele não tem força para nos impedir. Então, a gente olhando para a palavra, a gente vê o tempo todo Deus trabalhando para poder cuidar, para que o seu povo possa ser feliz, possa ter saúde, possa ser um povo de boas obras, um povo que possa declarar ao mundo, né, que Deus existe e que Deus é bom através das nossas próprias vidas, porque não adianta a gente falar que Deus é bom se a gente não viver essa bondade. Não adianta a gente falar que Deus ele abençoa
se nós não formos abençoados. Então assim estava Israel. Israel era um povo escolhido, mas estava sofrendo, né? E sofria porque desobedecia a Deus. Eles estavam aqui num momento de transição, né? Tinha um povo chamado um povo assírio, e esse povo assírio, eles invadiram diversas nações e lutaram até mesmo contra Israel e contra Judá, e trouxeram ali grandes prejuízos para o povo de Deus, né? Então, essa época deles aqui era uma época em que esse povo assírio, eles tinham se enfraquecido, e foi justamente na época do rei Josias. E o rei Josias, que reinava sobre Judá, foi um rei bem sucedido, porque obedecia a palavra de Deus, né? E ele então encontrou bons êxitos, teve vitória em diversas circunstâncias, e fez com que Israel e Judá ali, eles pudessem viver um tempo abençoado diante do Senhor. Mas acontece que Josias, ele morreu, em uma das batalhas, ele morreu, e os reis que sucederam então Josias, não foram iguais a ele, e eles então andaram por caminhos diferentes daqueles que Deus gostaria que o seu povo andasse, né? É sempre assim, né? Quando aqueles que têm a obrigação de poder ser referência, quando eles andam em desconformidade com a palavra, então todo o povo sofre, né? Quando o rei, por exemplo, anda fora da palavra, todo o povo então sofre. E Israel então começou num declínio, e esse declínio foi um declínio de ordem espiritual. Esse declínio de ordem espiritual, ao invés de trazer prosperidade para eles, só ia trazer, né, prejuízo. Então, a gente olhando para esse momento aqui, esse momento era justamente o momento em que Deus estava preparando as coisas para poder corrigir Israel, porque Deus havia mandado os profetas. Antes do profeta Jeremias, houve ali outros profetas que ministraram a vontade de Deus, mas eles não deram ouvido aos profetas, né? E por isso então eles estavam naquela situação difícil. Então hoje mesma coisa, irmãos, a gente precisa dar ouvido à palavra de Deus, né? Os pastores, por exemplo, têm essa obrigação de pregar um evangelho que seja verdadeiro, um evangelho que possa preparar a igreja para que a igreja possa enfrentar os desafios atuais. E é muito importante que a igreja busque isso, que a igreja ore por isso, que a igreja não fique aí, por exemplo, assim, querendo diversas informações, diversos tipos de revelações. É importante que a gente tenha a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus é importante para nós, né? Então eles não deram ouvido aos profetas, e por causa disso, né, eles estavam ali passando tempos difíceis. E agora, com o término daquele movimento assírio, se levantou então, né, uma outra nação para dominar ali aqueles povos, que foram os babilônicos, através de Nabucodonosor. E eles estavam justamente vivendo esse momento. Nabucodonosor estava vindo sobre aquela região ali, né? E eles estavam pensando nisso, né? Nós devemos nos submeter a isso, ou a gente deve resistir, né?
Então, às vezes a gente pensa, né? Puxa vida, o que eu faço agora, né? Eu vivo essa experiência que está diante de mim, ou eu, como um servo de Deus, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu resisto essa experiência que está aí diante de mim? Então, isso é uma coisa que você precisa aprender, né? E é exatamente nisso que nós vamos refletir aqui, porque a palavra de Deus ensina sempre a gente a resistir, né? Você tem que resistir, você tem que ser forte, mas existe a maneira certa de resistir, existe a maneira certa de ser forte. Nós temos que ir para frente, nós não podemos resistir andando para trás. Nós precisamos obedecer a palavra. Então, o que estava acontecendo? Precisava entender aquele momento ali, né? E quando eles buscam, então, o profeta Jeremias, eles fazem isso, não sei se você percebeu aqui no texto, com um grau de espiritualidade muito grande, né? Eles falam assim: puxa, nós estamos precisando de uma direção de Deus, nós estamos precisando de uma inspiração de Deus, vamos buscar o profeta, vamos para a igreja, para que Deus possa falar com a gente, para que Deus possa dar uma direção para nós. Isso parece ser muito bonito, né? Na teoria, isso parece ser muito elegante, muito espiritual, mas isso precisa ser praticado, né? Então você veja que eles falam aqui, né? Eles chamam Jeremias e falam assim: Jeremias, busque o Senhor por nós, e veja o que o Senhor quer que a gente faça, e aquilo que o Senhor falar, isso nós faremos. Se você observar, por exemplo, aí, no versículo de número 5, ele fala assim: então eles disseram a Jeremias, olha só o que eles disseram: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós. Então, isso aqui está correto, na teoria, está correto. Vamos buscar Deus, e aquilo que Deus falar, nós faremos, né? O versículo 6, olha o que eles falam aí, ó: seja a palavra de Deus, seja ela boa ou seja ela má, obedeceremos a voz do Senhor. O que eles estão dizendo aqui? Eles não estão dizendo assim que a voz do Senhor, a palavra de Deus, às vezes é uma palavra boa, ou às vezes Deus tem uma palavra má. Não. O que eles estão querendo dizer é assim, ó, que a palavra de Deus, às vezes, pode ser boa para nós, pode concordar com a nossa vontade, ou às vezes pode ser má para nós, se discordar daquilo que nós queremos. Então, a palavra de Deus é sempre boa. Nós é que às vezes concordamos com ela, ou às vezes discordamos dela. Então eles estão dizendo assim, ó: se Deus falar de acordo, quer dizer que eles já tinham um pensamento, eles já estavam com uma ideia, eles já tinham um plano. Então eles disseram assim: ô Jeremias, fala com Deus, se Deus responder concordando conosco, nós vamos obedecer. Mas se Deus também responder e não concordar com a gente, nós vamos obedecer também. Esse é o certo. Nós precisamos ser desprovidos, irmãos. Nós precisamos aprender a buscar uma direção de Deus. Como que a gente busca uma direção de Deus? Através dos cultos que nós prestamos a Deus. Deus pode falar conosco nas orações.
Deus pode falar conosco no meio dos louvores. Deus pode falar conosco através da ministração da palavra. Então, veja bem, quando nós estamos no culto, nós estamos buscando uma direção, nós estamos buscando uma palavra vinda de Deus para nós. É nesse momento que Deus vai falar conosco. Não fica mais esperando aquelas coisas de profecias. Deus pode usar? Pode usar. Não fica mais querendo, buscar profetas, porque você sabe, profeta hoje é dom, não tem mais profeta. O último profeta foi João Batista. A nossa maior profecia é a palavra de Deus. Então, por exemplo, Deus está falando aqui conosco agora, essa é a melhor profecia. Então nós temos que prestar atenção. E Deus está falando assim para a gente, que quando a gente vem para a igreja, a gente vem, não é para buscar, por exemplo, alguma coisa que aconteceu, não é para buscar não, a gente vem para buscar uma palavra, algo que possa direcionar. Então veja que Deus está dizendo aqui, através que eles estavam certos na orientação. Vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar uma direção. Irmão, nós somos um povo diferente dos demais. Os demais, eles arriscam, nós não arriscamos. Os demais, eles tentam, nós não tentamos. Nós buscamos uma direção de Deus. Nós não somos um povo que anda sem saber para onde está indo, que faz sem saber o que está fazendo. Não, se você tem praticado a sua fé assim, está errado. Você precisa viver debaixo de oração, você precisa ter inspiração, e para isso você precisa estar na igreja, você precisa buscar os conselhos pastorais, você precisa buscar a direção da palavra para a sua vida. Então eles estão certinho. O que a gente faz? A gente tem aqui duas direções para a gente tomar. Então o que nós... vamos buscar o profeta, vamos para a igreja. Sim, vamos para a igreja. Eles foram buscar o profeta. E aí eles disseram assim, se Deus falar do jeito que agrada a gente, nós vamos fazer. E se Deus falar do jeito que desagrada a gente, nós vamos fazer também. Está certo também, está correto. Então, se Deus falar do jeito que te agrada, você faz pela fé. Se Deus falar de uma maneira que te desagrada, aí o que normalmente a gente faz? A gente fica revoltado. A gente discorda de Deus. A gente fala assim, não, mas não pode ser. Não, mas não está certo, não concordo. Então, nós não podemos cometer essa falha. Mesmo que desagrade a nós, nós precisamos fazer. Então tem duas maneiras de nós servirmos a Deus. Qual é a primeira? Pela fé. Como que a gente serve pela fé? Quando a vontade de Deus está alinhada com a nossa. Então a gente vai na fé. Está tudo alinhado. Deus está falando para nós ir e a gente está querendo ir mesmo. Então é pela fé. Agora, quando a gente quer ir e Deus fala não vá, mas eu quero ir, mas a direção de Deus é não, então eu não tenho fé para fazer o não de Deus. A minha fé, ela está diferente de Deus, ela é uma fé humana. A minha fé está dizendo vai, mas Deus está dizendo não. Então como que eu pratico isso? Na obediência. Então, ou eu ando com Deus pela fé, ou eu ando com Deus pela obediência. Quando às vezes a fé não dá, a gente só obedece. A gente obedece. E a gente faz a vontade de quem? De Deus. De Deus. Então a gente precisa saber sempre a vontade de quem? De Deus.
tem hora que não dá para ir por fé. Tem hora que a gente precisa obedecer. É isso que eles estão dizendo. Olha, não importa o que Deus disser. O que Deus disser nós vamos fazer. Ou nós vamos pela fé, ou nós vamos obedecer a Deus. Então você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para ser contrariado. Porque tudo bem, você pode até não aceitar ser contrariado pelas pessoas, mas você não pode agir assim com Deus. Se Deus te contrariar, você tem que fazer o quê? Obedecer. Se você for querer resistir a Deus, você só vai criar uma confusão. Eles estão aqui vivendo toda essa história aqui, porque eles desobedeceram a Deus. E agora eles estão sofrendo. E agora vem vindo, um povo contra eles, chamado Babilônia. E eles estão querendo saber, a gente resiste Babilônia ou a gente se entrega à Babilônia? Você está lá diante de uma situação que você está, você está começando a enxergar que ela está vindo, está vindo aí essa má notícia, está vindo aí essa situação. Por que está vindo essa má notícia? Por que está vindo essa situação difícil? Por que o inimigo se levantou contra a sua vida? Porque você desobedeceu a Deus. Se você tivesse obedecido, estaria vindo essa má notícia? Não. Estaria se levantando o inimigo contra você? Não estaria. Você estaria caminhando na bênção, não é isso? Agora, a gente desobedece, a gente faz o contrário, e aí então se levanta essa situação. E agora o que eu faço? Eu enfrento essa situação ou eu fujo dessa situação? Então eles tinham duas opções aqui. Eles queriam saber assim, a gente deixa a Babilônia vir, ou a gente pede ajuda para o Egito? Olha aqui a possibilidade deles. O que Deus falar, nós vamos fazer. O que significava isso? Então presta atenção agora, nós estamos no meio da mensagem, no meio, presta atenção. Judá simboliza o povo de Deus. Babilônia significa uma má notícia, porém significa um processo de Deus para restaurar o que foi feito errado. Então, quando a gente semeia errado, a gente colhe o quê? O errado. Só que quem planta precisa colher, precisa colher. Então, Babilônia não era uma boa notícia, mas era o processo que Deus tinha feito para poder ensinar eles a se arrepender. Através, de Babilônia, eles iam reconhecer, puxa, por que nós fomos fazer aquilo? Por que nós fomos falar aquilo? Por que nós fomos andar daquela maneira? Olha aí agora o que nós estamos colhendo. Olha que tempo difícil. E agora tem que viver esse tempo difícil. Então tem situações na sua vida que você não pode fugir. É através dela que você vai ser restaurado. É através dela que Deus vai voltar a te abençoar. É através dela que você vai sair do outro lado de pé, vitorioso. Mas sempre tem uma saída. E qual era a saída? A saída era o Egito. Mas o que significava o Egito? O Egito significava o tempo da escravidão. Então, Judá, o povo de Deus, o Egito, a escravidão, e Babilônia, o cativeiro. Então eles estavam dizendo assim, o que a gente escolhe? O cativeiro ou escravidão?
Aí Deus responde para eles. Deus fala assim, olha lá, ó, vamos ler lá na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Fala assim, ó, versículo de número 10 e 11. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei, e não, diz aí a palavra, não vos derribarei, plantar-vos-ei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tem feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Está vendo aí? Então Deus está dizendo assim, ó, não tenha medo desta situação difícil que está vindo aí. Você vai ter que passar por ela, para você poder sair melhor, para você poder sair mais espiritual, para você aprender a obedecer a Deus. Não adianta você fugir. Não adianta você criar um problema e aí fugir do problema. Você vai aprender na sua vida a criar problema e a fugir de problema. Você tem que, quando criar um problema, você tem que enfrentar para você aprender como é difícil colocar as coisas no lugar. Aí quando você aprende como é difícil colocar as coisas no lugar, você fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de arrumar, porque tem gente que vive arrumando. Por quê? Porque arruma problema e foge do problema. Arruma problema e fala assim para o outro, ó, tem um problema aí, você resolve. Então tem quem arruma e tem quem resolve. Nós precisamos aprender. Quando a gente tiver essa responsabilidade de resolver, de parar de fugir, aí nós vamos aprender a ser melhor. Falar, ó, não vou mais ficar arrumando não, porque depois sou eu que tenho que resolver. Sou eu que tenho que passar. Então é assim, tem gente que muda de casa, muda de emprego, muda de igreja, muda de cidade, muda de país, por quê? Porque vive arrumando problema. E aí não resolve, vai deixando tudo para trás, tudo para trás. Esse ano você não vai arrumar problema. Amém? Levanta a tua mão e recebe essa palavra. Diga assim, esse ano eu não vou arrumar problema. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Então veja que eles estavam acostumados com isso. E você viu o que ele fala? Fala assim, ó, fala com Deus, porque olha aí, nós éramos tanto, mas sobrou só um resto. Olha como vai enfraquecendo. A pessoa vai só arrumando problema, e as coisas vão enfraquecendo. Vai enfraquecendo casamento, vai enfraquecendo saúde, vai enfraquecendo a comunhão com os irmãos da igreja, vai enfraquecendo tudo, e quando a pessoa vai dar por conta, ela já não é mais nada. Então viu o que eles falaram ali? Ó, de um povo, eles mesmos se chamaram de resto. Você viu na palavra? Só sobrou o quê? Um resto. Às vezes a pessoa só tem um resto na conta. Ó, tinha tanto, hein? Recebeu salário. Salário é salário. Mas o que tem agora? Só tem um resto. Eu tinha tanta saúde, mas e agora? Só tem um resto. Nossa, mas lá em casa tinha tanta alegria, e agora? E agora só tem um restinho lá. Só sobra resto. Só sobra resto. E o próprio Deus reconhece isso. Olha o que Deus fala, ó, versículo 15.
No versículo 15, Deus fala assim, ó: nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de... O próprio Deus chama eles de resto. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de estar no Egito e fordes para morar, versículo de número 16, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito. Então Deus está falando assim: não foge não. Fala para quem fala: não foge não. Foge não, que vai fugir? Agora você arrumou o problema, você vai fugir? Arruma o problema, separa. Arruma o problema, muda de casa. Arruma o problema, muda de igreja. Não, não foge não. Deus está falando: se você fugir, a espada vai alcançar você. Então o que Deus está ensinando aqui para nós? Deus está ensinando: não vamos arrumar problema. Porém, se nós arrumarmos problema, nós vamos resolver. Então veja, Babilônia significava cativeiro. Sabe o que significa cativeiro? Cativeiro significa assim, ó: eu não quero, mas vou ter que passar por isso. Cativeiro é isso. Alguém quer ser sequestrado? Não. Mas a pessoa, quando é sequestrada, ela vai para onde? Você não viu na televisão isso aí? Ninguém fica aí, ó, me sequestra, tal, mas quando ninguém quer, quando ela é sequestrada, ela vai para um lugar, e esse lugar é chamado cativeiro. Esse lugar é bom? Não é. Esse lugar não é bom, não. Então, quando a gente, por exemplo, arruma um problema, a gente tem que já ter isso na cabeça: puxa, eu vou passar por um cativeiro. Eu vou ter que resolver essa situação aqui, ó. Então, Babilônia significava isso. Babilônia era a resposta de Deus para curar Judá. Babilônia era a resposta de Deus para restaurar. Você não quer ser curado? Você não quer ser restaurado? Então você tem que passar pelo seu cativeiro. Você tem que passar por ele. É bom? Não é bom. Mas quem mandou, né? Foi uma escolha que você fez. Então veja, Babilônia é cativeiro. Agora, Egito é escravidão. Qual que é a diferença? Então, ó, o cativeiro, a pessoa não vai voluntária. A escravidão não, a pessoa se entrega à escravidão. A pessoa se entrega ao vício, ela se torna o quê? Escrava. A pessoa, ela se entrega ao pecado, ela se torna o quê? Mas ela foi, não, ela se entregou. Ela se entregou. Então, o que Deus está ensinando aqui, ó? Deus está ensinando que nós não podemos nos entregar. Nós precisamos passar pela cura. Você não pode se entregar a uma doença, você tem que passar pela cura. Você não pode se entregar à miséria, toda uma miséria e se entrega a ela. Não, você tem que passar pelo cativeiro e vencer essa miséria. Tem que passar. Ah, mas se eu fizer um empréstimo, eu resolvo a minha miséria. Então, você que está escolhendo fazer um empréstimo, você que está escolhendo o Egito. O Egito, isso aí é o Egito. Você que vai ficar escravo. Ah, mas se eu não fizer isso, o meu nome vai para a lista. Então, isso é cativeiro.
Quem mandou você errar? O seu nome vai para a lista. Deixa o nome para a lista, fica na lista. Na lista dos mal vistos, dos maus quistos. E sai dela. Aprende. Mas se eu, sabe? Puxa, se eu fizer isso aqui, eu consigo, essa ideia aqui, ó, eu consigo, então, isso aí vai te levar para a escravidão. Puxa, se eu encher a cara agora, eu esqueço dos meus problemas. Isso, enche a cara. Mas se eu me matar agora, eu resolvo isso. Se matar resolve? Se torna o quê? Escravo para sempre do inferno. Quem está me entendendo? Então, não vem com quebra-galho. Deus, o que eu faço? Vou para o cativeiro ou eu vou para o Egito? Deus fala assim para você: vai para o cativeiro. Eu vou te ajudar no cativeiro. Eu vou te ajudar. Vai, porque o rei de Babilônia, Nabucodonosor, foi eu que levantei para te ensinar. O Egito não, o faraó do Egito é meu inimigo, é meu adversário, ele vai te escravizar. Então, não vai para o Egito, se entrega à Babilônia. Entendeu? É isso que Deus está falando para Israel. E aí, sabe o que eles falam para o profeta? Eles falam assim para o profeta, lá no versículo do capítulo 43, lá no versículo de número 2, capítulo 43, versículo de número 2. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Olha aí. O profeta vai, ora 10 dias, e traz a resposta de Deus: não entre no Egito, vai para o cativeiro, não tenhas medo de Nabucodonosor, porque eu vou te ajudar. Deus falou para eles. E a resposta deles, sabe qual foi? Eu não concordo com isso. Isso é mentira. Eu não vou fazer isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu estou pensando. Nós vamos nos entregar para o Egito. E nós não vamos deixar que Babilônia tome conta de nós. Então a Bíblia fala que eles, disseram, o versículo de número 4 do capítulo 43, eles não obedeceram, olha aí, não obedeceram, pois Joanã, filho de Cariá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Versículo de número 7. No versículo de número 7, eles falam assim, e entraram na terra do Egito, fizeram o que eles queriam fazer. Está vendo aí? Você que está acostumado a fazer o que você quer fazer, você tem que parar com isso. Esse ano não pode terminar como o ano passado na sua vida. O ano passado foi mais um ano igual, mais um ano. Teve alguns que tiveram resultado aqui no final, teve alguns que foram, mas muitos foi mais um ano de luta, e 2024 vai ser um outro ano de luta, se você não entender isso. Para de fugir. Enfrenta os seus problemas. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus tratar, se entregue se for preciso ao cativeiro, mas nunca se entregue à escravidão, amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. 1 Reis
Então fala que eles não obedeceram, e aí eles entraram lá no Egito. No versículo de número 9, fala assim, que veio a palavra do Senhor para o profeta Jeremias, e Deus falou assim para ele: toma, Jeremias, contigo pedras grandes, e encaixa-as na argamassa do pavimento que está na entrada da casa de Faraó, lá no Egito. Ó. Eles foram e levaram preso o profeta, está vendo? E aí Deus fala assim, ó, quando você chegar lá na casa do Faraó, pega a pedra grande, pega a argamassa e põe bem lá na entrada da casa de Faraó, em Táfnis, à vista de homens judeus. Versículo 10, ele fala assim, ó, e você vai dizer isso para eles: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha aí, Nabucodonosor então era babilônico, mas estava sendo usado por quem? Por Deus. E porei o seu nome sobre todas estas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Então Deus fala assim, ó, põe essas pedras e fala para eles, ó, Nabucodonosor vai vir aqui, e ele, quando chegar aqui, ele vai matar quem tiver que matar, ele vai ferir quem tiver que ferir. Depois em casa você lê o texto. Ele vai fazer com quem tiver que fazer. E aí, veja bem, a Bíblia vai mostrar o seguinte, que a decisão que eles tomaram de desobedecer o Senhor, ao invés de levá-los, né, como eles estavam pensando, nós vamos para o Egito vai defender a gente, quem defende é Deus. Nós vamos tomar essa decisão aqui, porque isso aqui vai nos defender, quem defende é, nós vamos tomar essa decisão aqui, porque isso aqui vai nos proteger, quem protege é, nós vamos fazer isso aqui, porque isso aqui vai ser a nossa solução é, então quando eles foram para lá, Deus então falou para eles, agora Nabucodonosor vai aí. Só que veja bem, quando Nabucodonosor foi para Judá, Deus colocou na cabeça de Nabucodonosor, não mata ninguém, hein? Leva todo mundo para o cativeiro, eu não quero que eles morram, eu só quero que eles aprendam. Fala para quem está do seu lado, fala aí, não é para você morrer, é para você aprender. O tratamento de Deus não é para nos matar, é para nos ensinar. Amém, irmão? Então quando se levanta, não é para nos matar, é para nos ensinar. Aí ele fala assim, só que agora ele vai aí para o Egito. Só que a ordem que eu estou dando para ele ir aí no Egito é para... Então quem tiver aí no Egito vai... todos os que foram para lá morreram. Todos os que deixaram Deus e foram buscar uma saída, morrem. Só Deus é que traz a vida. Só Deus é que traz a solução. Só Deus é que traz a saúde, irmão. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Olha o título do capítulo 42, olha aí na sua Bíblia o título: Jeremias exorta o povo a não ir para o Egito. Está vendo aí? Fala para quem está sentado do seu lado, fala, não vai para o Egito. Não vai para o Egito. Não escolhe, o Egito é aquela saída fácil.
Lembra quando eles foram a primeira vez para o Egito? Eles foram para o Egito porque eles estavam com fome. Foi a saída fácil. E eles ficaram quanto tempo lá? 400 anos. Você fala assim, pastor, eu estou numa luta aqui que não acaba. Então, escravidão, você escolheu. Quando a gente faz essa escolha, é duro sair. A gente faz lá um empréstimo, é duro. A gente entra no remédio, é duro. A gente entra numa briga, é duro. A gente que escolhe. Ah, mas se eu não fizesse isso, ia ser difícil. Mas Deus ia te ajudar. Deus ia te guardar. Deus ia te abençoar. Deus ia te dar uma referência e você ia vencer. Então, irmão, fique na presença de Deus. Ainda que você tenha que enfrentar o impossível, fique na presença de Deus, porque Ele vai te dar vitória. Amém? Nós temos que formar uma igreja de pessoas que não fogem. Só que não foge. Nós temos que formar uma igreja de pessoas que pensa antes de fazer. Pensa antes de comprar. Pensa antes de vender. Pensa antes de falar. Pensa antes. Fala para quem está falando, pensa antes. Pensa antes. Ora. Pede a Deus, Deus dá uma direção, o que eu faço? Babilônia ou Egito? Babilônia. Lembra os meninos lá? Deus, o que eu faço? Ó, Babilônia ou Egito? Ó, Deus, o que eu faço? Fornalha ou dobro o joelho? O que era mais fácil? Dobrar o joelho. Muitos devem ter falado, larga de bobagem, nada a ver. Nada a ver, você vai correr esse risco, dobra, para de criar confusão. Todo mundo sabe, Deus conhece o nosso coração. Não é assim que as pessoas falam? Ah, Deus sabe o que eu estou pensando. Quando você ouve isso, pode contar no dedo, daqui a pouco você vai ver aquela pessoa caída. Você vai ver aquela pessoa no Egito. Porque Deus conhece o coração, mas Deus quer ver as nossas atitudes. A própria palavra oração, o que ela mostra para nós? Ela mostra assim, ora e tenha orar e ação. Oração. Então, o nosso Deus é um Deus que reconhece atitude. Então, quando eles estiveram lá, fornalha ou dobra o joelho? O que eles disseram? Fornalha. Por quê? Porque se nós formos para a fornalha por causa de Deus, Ele estará lá conosco. Agora, se nós dobrarmos o nosso joelho a um outro Deus, nós estaremos sozinhos. Então, nunca esteja sozinho. Seja o que for, se Deus é por nós, vamos aplaudir o Senhor Jesus e glorificá-lo. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. E vamos orar para que Deus nos dê graça. Vamos orar para que Deus nos dê força. Vamos orar para que a gente não seja um fugitivo. Você não vai fugir de nada. Você vai enfrentar a situação. Você vai pagar suas dívidas. Esse é o ano que você vai pagar suas dívidas. Esse é o ano que você vai resolver a sua saúde. Esse é o ano que você vai resolver a sua história. Você não vai fugir. Amém? Quantos quer fazer essa aliança com Deus aqui? Não vou fugir, Senhor. Não vou fugir. Amém. Amém. Deus será contigo. Você vai ter experiências com Deus.
Tem hora que você vai ver a tempestade querer, te afogar, mas Ele manda na tempestade. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele vai te guardar. Ele vai te guardar. Se a tua escolha é Ele, então você está guardado por Ele. Amém, irmão? Quantos nesta noite quer fazer essa aliança com Deus? Sai do seu lugar, venha para o altar. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar para que o Espírito Santo possa tomar o seu coração, fortalecer você, para que você possa ser abençoado nesse projeto, abençoado nessa situação, abençoado nesse caminho. Nada vai faltar, a mão do Senhor vai prover, a mão do Senhor vai guardar, a mão do Senhor vai livrar, a mão do Senhor vai te acalmar. A mão do Senhor vai fazer sombra sobre a tua vida. De dia o sol não vai te molestar, e à noite o frio não vai te destruir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você vem, acha um lugar, vamos cantar um hino, vamos louvar a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu quero te agradecer aqui por esta palavra, Deus. Nós estamos dando os primeiros passos aqui, meu Deus, para esse novo tempo que nos foi aqui, meu Deus, preparado, Pai. E é claro, meu Deus, que nós estamos com esta fé, Senhor, de que esse ano vai ser um ano de bênção, esse ano vai ser um ano de resposta, esse ano vai ser um ano em que muitas coisas vão se definir e vão se decidir, meu Pai. Mas para isto, a Tua palavra, meu Deus, ela veio ao nosso coração, meu Deus, nos ensinando, meu Deus, a necessidade que nós temos de ter a direção, meu Deus, a direção de fazer aquilo que te agrada, a direção de fazer aquilo que é certo, meu Deus, a direção de fazer aquilo em que o Teu Espírito Santo nos inspira a fazer, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço para que ninguém fique, meu Deus, com a mente vazia, mas aquele que tiver, meu Deus, perdido, aquele que tiver, meu Deus, sem saber, meu Deus, qual é a saída, qual é, meu Deus, a direção, que busque a Tua presença, Pai, que busque, meu Deus, de alguma maneira, através da oração, através, meu Deus, do conselho pastoral, mas que as pessoas, meu Deus, possam ter essa responsabilidade de não arriscar, meu Deus, porque nós não fomos chamados à Tua igreja para que a gente possa continuar vivendo como vive o mundo, meu Deus. Nós não podemos continuar agindo assim, nós não podemos continuar arriscando, meu Deus, porque esse tipo de vida só traz sofrimento, meu Deus, só nos faz errar, meu Deus, só nos faz, ó Deus, passar por situações constrangedoras, situações humilhantes, meu Deus. Então, meu Pai, eu te peço, dirija, meu Deus, os nossos passos, os nossos corações, para que a gente possa ter, meu Deus, essa confiança, Pai, de saber que nós não só podemos, como devemos ter uma direção para tudo na nossa vida. Eu te peço, ó Deus, para que todos esses problemas que cada um, meu Deus, aqui está vivendo, meu Deus, que cada um, meu Deus, possa ter uma direção para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, venha com o Teu Espírito Santo, venha inspirar, Senhor, porque às vezes, meu Deus, o caminho que vai precisar, meu Deus, ser percorrido, às vezes é um caminho difícil, às vezes é um caminho perigoso, às vezes é um caminho, meu Deus, de certas resignações, é um caminho às vezes de até um pouco de sofrimento, Deus, mas não deixa o Teu povo ter medo disso, Pai. Não deixa o Teu povo passar, meu Deus, pelas provas necessárias, para que, meu Deus, a nossa vida venha a ser melhorada, Pai. Que a gente não tenha medo do agir e do trabalhar do Espírito Santo.
seja o que for, meu Deus, que nós tivermos que enfrentar, Pai, que nós possamos fazê-lo na inspiração do Teu Espírito, meu Deus, e que a gente, meu Deus, possa permitir ser cuidado pelo Senhor, ser guardado pelo Senhor, escondido muitas vezes pelo Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que os Teus filhos, meu Deus, não venham tomar o caminho de fuga, meu Deus, que os Teus filhos, meu Deus, não venham, meu Senhor, ter medo das situações, meu Pai, e por causa disso se abster, meu Deus, e procurar uma saída, meu Deus. Não deixa o inimigo enganar, não deixa o inimigo, meu Deus, criar atalho, não deixa o inimigo, meu Deus, criar, meu Senhor, situações que aos olhos dos homens parecem boas, meu Deus, mas que são escravizadoras. Liberta, meu Deus, aqueles que estão debaixo do chicote do diabo. Liberta aqueles, meu Deus, que já estão, meu Deus, detidos, amarrados, estão, meu Deus, sem saída, Pai, estão, meu Deus, comendo o pão que o diabo amassou, meu Deus. Venha libertar, meu Deus, dessa escravidão. Ainda, meu Deus, que tenha, meu Senhor, que sair da escravidão para entrar num cativeiro, Senhor. Mas é melhor o cativeiro, Pai, porque no cativeiro a Tua presença vai ajudar, meu Deus. Teu Espírito Santo, quando houver, meu Deus, a necessidade, vai consolar. Eu sei que nessa hora o Senhor está consolando tantas pessoas aqui, meu Deus. Consola o coração daqueles que estão firmes, consola o coração daqueles que, meu Deus, estão perseverando na fé, Pai. Consola o coração, meu Deus, daqueles que estão dizendo não para as coisas fáceis, mas estão passando, meu Deus, pelo caminho que o Senhor revelou, o caminho que o Senhor mostrou, porque é nesse caminho que vai ter vitória, é nesse caminho que vai vir a solução, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, protege, Pai, aquele que em obediência à Tua palavra está pisando no meio de serpentes e escorpiões. Protege, Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra fala que se alguma, meu Deus, mordeu o calcanhar, meu Deus, e a pessoa olhar para Ti, será curado, será salvo, Senhor. Protege aqueles, meu Deus, que estão em obediência à Tua palavra, que estão, meu Deus, passando por um processo de resignação, quem sabe até de humilhação, mas estão em obediência à Tua palavra, Senhor. Tua palavra fala que o Senhor exalta aqueles que se humilham, meu Deus. Então cuida, meu Deus, dessas pessoas que estão sendo humilhadas, cuida dessas pessoas que não estão fazendo caso, meu Deus, desta humilhação, meu Deus, mas estão certos de que há um Deus no céu, e esse Deus entrará com providência, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te peço por aqueles que estão amedrontados, por aqueles que estão inseguros, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te peço por aqueles que estão diante, meu Deus, de gigantes, que estão diante, meu Deus, de trevas. Te peço por aqueles, meu Deus, que estão vivendo momentos, meu Deus, que jamais pensavam viver. Estende a Tua mão, Senhor, e mostra o caminho no meio das trevas, meu Deus. Mostra o caminho no meio do vale, mostra o caminho, meu Deus, sobre os montes, meu Pai. Mostra o caminho para que ninguém vacile, meu Deus, para que os pés não se percam, para que as mãos não errem. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, guarda o Teu povo, Senhor.
que o teu povo possa, meu Deus, se submeter, meu Senhor, à tua palavra, que eles possam todos os dias buscar o Senhor com sinceridade de coração, Senhor, e seguir o teu propósito, e seguir os teus conselhos, e seguir, meu Deus, a tua vontade, Pai, porque é este caminho que vai trazer cura, é este caminho que vai levantar do pó o oprimido, é esse caminho que vai colocar de pé o abatido, meu Deus, é esse caminho que vai fazer com que as mãos se fortaleçam, é esse caminho, meu Deus, que vai ajudar, meu Deus, aquela pessoa que está morta a ressuscitar, aquela pessoa que está doente receber cura. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, envia um sopro agora, meu Deus, e enche este lugar, Senhor. Tua palavra fala que tua igreja estava reunida em oração, e de repente veio um vento impetuoso, que encheu toda a casa e encheu cada coração. Eram tempos de perseguições, a igreja estava perseguida, mas eles tinham a tua presença, Senhor. Não importa como essa pessoa esteja, não importa o que ela esteja, meu Deus, vivendo, passando, ela só precisa da tua presença, meu Pai. Ela só precisa da tua mão com ela, meu Deus. Ela só precisa do teu poder, meu Deus. Ela só precisa da tua direção, meu Deus. Então sopra esse vento aqui e enche esse lugar, meu Deus. E enche o coração, meu Deus, do teu servo. Enche o coração da tua serva, meu Deus. E toma pela mão, assim como o Senhor tomou pela mão Abraão. E Abraão deixou casa, deixou família, para poder andar em lugar que ele não conhecia, porque ele sabia que o Senhor seria com ele. O que essa pessoa quer, meu Deus, é só ter a certeza de que o Senhor vai estar com ela, porque se o Senhor estiver com ela, o mal não vai prevalecer. Se o Senhor estiver com ela, o inimigo não vai prevalecer, meu Deus. Se o Senhor for com ela, meu Pai, ainda que não haja sol, ainda que não haja lua, não haja estrela, se o Senhor estiver com ela, meu Deus, o Senhor vai ser o sustento dela, vai ser a luz no meio das trevas, vai ser a vida no meio da morte, meu Deus. Por isso que o salmista diz: ainda que eu tiver que andar pelo vale da sombra e da morte, isso não é um lugar bom de andar não, meu Deus. Eu tenho certeza que se ele pudesse não andar por esse caminho, ele não andaria, mas ele sabia que esse era o caminho que ele precisaria passar, e ele diz: ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque o Senhor vai estar comigo. Levanta a sua mão e pede para ele: esteja comigo, meu Deus. Esteja comigo, meu Deus.
esteja comigo, esteja com cada um, esteja com teus servos, esteja com esta casa, esteja nesta família, esteja, meu Deus, com o teu povo, Pai. Esteja conosco, meu Deus. Não deixa faltar a tua presença, Pai. A tua presença será o nosso alimento, tua presença será o nosso oxigênio, meu Deus. A tua presença, meu Pai, a tua presença. Se a tua presença for conosco, meu Deus, não tem quem nos detenha, nem fogo, nem água, nem calor, nem terremoto, meu Deus, pode nos parar, meu Deus. Nós só precisamos da tua presença, Pai. Clame por Ele, clame por Ele, clame por Ele. Se curve diante dEle, se diminua diante dEle, reconheça a sua necessidade dEle. Com Ele nós faremos proezas, com Ele como nós saltaremos como a corça, com Ele nós vamos desbaratar o exército inimigo. Aleluia, 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 aleluia. Com Ele nós vamos vencer a batalha. Aleluia, aleluia. Com Ele nós vamos sobreviver no deserto. Com Ele não vai faltar água, não vai faltar o pão. Com Ele as muralhas vão cair por terra. Com Ele a terra vai responder e dar o fruto. O segredo é Ele. O segredo não é o lugar, o segredo não é com quem nós vamos estar, o segredo é Ele, é Ele, é Ele. O segredo é Ele. Aleluia, põe Ele no teu coração agora, para não sair mais. Não temas, não temas, não temas nada, ainda que tenha sobrado só o resto de você que está aqui, ainda que você tenha que começar esse ano só com o resto, ainda que você tenha que começar com pouco, contando moeda, mas a presença dEle vai mudar isso. Só a presença dEle, só. Levanta tuas mãos para o céu e recebe a presença dEle no teu coração. O céu está pronto para responder. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. É só chamar, chama por Ele. Chama por Ele, chama por Ele, chama por Ele, chama por Ele. Você pode imaginar isso? Você na sua luta,
você naquele dia difícil, você naquele momento difícil, e Deus dizendo assim para você: é só chamar, é só chamar, e eu envio um anjo. É só chamar e eu envio um exército. É só chamar e eu mando socorro. É só chamar e eu entro com providência. É só chamar. Experimenta chamar para ver. Experimenta chamar Ele para ver. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, eu sou teu Pai, é só chamar. Não é impressionante isso? É impressionante isso. No seu momento mais difícil, no seu momento de decidir, lá está Ele. Eu sou teu Pai. É só chamar. É só chamar. É só chamar. Só os instrumentos. Levanta a tua mão para o céu. Só os instrumentos tocando. Levanta a tua mão para o céu. E chama Ele na tua vida. Fala: Deus, preciso da tua providência, preciso da tua presença, preciso do teu vento, preciso do teu Espírito Santo, preciso do teu poder, preciso da tua presença. Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, toma este povo aqui, e quando eles retornarem agora, Deus, que eles possam todos os dias, meu Deus, se lembrar que eles não estão sozinhos, mas que é só chamar, Senhor, e que a tua presença vai estar com eles, Pai. Que eles não fujam, mas que eles possam permitir ser tratados, que eles possam permitir ser curados, que eles possam permitir, meu Deus, ser libertos, meu Pai. Que seja um ano de muito milagre, que seja um ano de muita resposta, que seja um ano de muita bênção, que seja o ano da tua presença, meu Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces e meigas consolações do Espírito Santo seja hoje e para todos sempre com toda a igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo. E como que você responde isso para o céu?